Olá! Nessa aula a gente vai falar sobre a ferramenta preto e branco, que é a forma mais interessante e mais apropriada para transformar sua imagem colorida em preto e branco. Tem várias possibilidades, de modificar a sua imagem. Uma delas é vindo diretamente no ajustar a imagem, saturação e tirar a saturação da fotografia. Nesse caso, eu apenas estou dessaturando a imagem, eu não estou transformando ela numa imagem em preto e branco. Vou voltar, vou aplicar aqui a saturação, Então vamos ver aqui a imagem original, a imagem com a edição aqui da própria ferramenta, utilizando uma das aparências. Volto aqui em ferramenta, vou entrar aqui na ferramenta preto e branco, entro na ferramenta preto e branco, automaticamente ela já seleciona uma das possibilidades e utiliza um filtro para converter minha imagem colorida para preto e branco. E aqui a gente vai destrinchar essa variedade de opções dessa técnica que é possível você colocar tanto em estilo vintage como o efeito também granulado, moderno e mais limpo aqui nessa ferramenta. Então vou colocar aqui o preto e branco neutro, que é apenas aí da mesma forma que a gente realizou a dessaturação. Tenho aqui a função de trabalhar com os filtros, que é a parte mais vantajosa, acredito, da ferramenta. Por quê? Quando eu trabalhava com o sistema analógico, para que eu desse um destaque, uma imagem mais intensa em alguma tonalidade de cor, eu automaticamente selecionava um dos filtros. Então, por exemplo, aqui, tá? Tanto o amarelo como o laranja, a gente percebe aí as tonalidades da cena, que estava na imagem colorida, sendo modificadas aqui conforme o uso do filtro. Então, filtro azul, ele vai tirar aqui as informações mais azuladas e vai deixar mais claro nessa região aqui, O verde, provavelmente essa imagem, colorida, ela tinha uma camada de verde sobre toda a imagem. O amarelo, que seria ali o pôr do sol, a gente verifica aqui que a área inferior da imagem vai ficar mais claro com a utilização desse filtro. O laranja, próximo ao amarelo, deu só apenas uma reduzida e recuperou as informações do azul logo acima. E o vermelho, pouca diferença aqui com o laranja. Neutro, apenas uma dessaturação. Volto novamente aqui para os estilos e aí eu vou ter diversas possibilidades. Um preto e branco com mais contraste, um preto e branco mais brilhante, um preto e branco mais escuro, ficou bem interessante esse. Um preto e branco como se fosse um negativo, um céu mais escuro, nesse caso ele não leu corretamente aqui o meu céu, e eu vou optar por trabalhar aqui com o mais escuro. Volto novamente aqui para as possibilidades, brilho, direito mais claro, esquerdo mais escuro, contraste, direito mais contrastada, esquerdo menos contraste. E aí vem a opção de uma das ferramentas que a gente já viu em aulas anteriores, que é o efeito de granulação. Mais grãos da imagem, como se fosse aí uma imagem, aqui, de um filme, de um negativo analógico. Ele inseriu aí grãos na minha fotografia. Vou voltar aqui um pouquinho só. Voltar aqui no estilo, vou colocar aqui esse de filme, que ficou mais contrastado ainda. Vou aplicar, olha só a diferença. Imagem colorida, imagem em preto e branco, tá? Então, voltando aqui na ferramenta, para a gente resumir as possibilidades aqui, eu já tenho essas pré-definições, que permite com que eu selecione uma variedade de valores já pré-definidos. Cada pré-definição apresenta valores diferentes para cada controle disponível.
e após selecionar essa pré-definição eu ainda posso utilizar alguns ajustes aí da ferramenta. O filtro de cor, mesmo utilizando aqui as pré-definições, eu posso também continuar trabalhando no filtro de cor. Ele vai simular o uso de um filtro, né, sobre a câmera, né, uma técnica analógica, que foi usado por um bom tempo na fotografia analógica. Depois, no processo digital, a gente vê uma perda desse uso desses filtros, né, por causa das técnicas de fotografia colorida e essa possibilidade de pós-produção em softwares como o Lightroom ou o Photoshop da Adobe. E aí a gente vê aqui que esses filtros, ele tem aí essa possibilidade na seleção de uma cor, ele vai tornar mais claro na imagem em preto e branco essa cor aí resultante que você escolheu. Então eu posso experimentar em cores diferentes para poder ajustar a criarem o efeito visual, acentuando certos objetos na minha imagem. E aí depois aqui a gente já viu aí a função do brilho, do contraste e do efeito aí de granulação, que ele vai criar aí uma granulação bem natural para proporcionar um efeito mais nostálgico na fotografia. Bom, nessa aula a gente falou aqui sobre essa ferramenta do preto e branco e aí a gente dá sequência para as próximas ferramentas aqui, né? A gente ainda tem uma outra categoria que seria aqui a ferramenta Noir, tá? Depois a gente vai dar sequência para cada uma delas em próximas aulas. Então, até a próxima aula.